Olá, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao filo Artrópoda, esse gigantesco grupamento de seres vivos, a maior coletividade de animais e seres vivos de um modo geral no planeta. Caracterizando e posicionando os artrópoda dentro da linha animal, eu posso falar que eles são animais protostômios, celomados. O celoma é de origem esquizocélica, segmentados apresentando uma clivagem espiral e o desenvolvimento em mosaico. Estruturalmente, eles têm uma simetria bilateral, são triblásticos, os sistemas orgânicos são bem desenvolvidos, são organismos segmentados. Isso dá uma maior variabilidade dos somitos e permite o agrupamento para funções especializadas. Vamos explorar muito isso ao longo dos grupos, a tal da tagmatização. Além disso, eles apresentam em cada somito, originalmente, mas com muitas variações, um par de apêndices. Esses apêndices possibilitam uma divisão do trabalho, o que resulta em uma grande variedade de ações. De todos os integrantes do reino animal, os artrópoda correspondem a 85% das espécies descritas. Algumas estimativas elevam esse número, o número de espécies por descrever de artrópodos, até 100 milhões. E algumas estimativas com base em modelos matemáticos são ainda mais radicais. Estimam que seriam 100 milhões de espécies por descrever, mas só em relação a insetos de áreas tropicais. Então o número por descrever seria maior ainda. Eu vou usar uma classificação bastante conservadora que divide o filo Artrópoda em 4 subfilos. Trilobitomorfa, organismos extintos, os populares trilobitas. Crustácea, que inclui os crustáceos, caranguejos, lagostas, cracas. Unirrâmea, que é o maior de todos e inclui os insetos e os miriápodes. Queliceriformes, que inclui os pouco conhecidos límulos e os multipresentes aracnídeos, como aranhas, ácaros e escorpiões. As características básicas que definem um integrante do filo Artrópoda e as mudanças que elas constituem dentro da linha evolutiva dos protostômios são definidas como artropodização. As principais são a presença de um exoesqueleto, um esqueleto externo, uma cobertura dura do corpo, com algumas áreas finas entre os segmentos. A presença de músculos concentrados em bandas intersegmentais. A redução do celoma e, no lugar, o desenvolvimento de uma outra cavidade, a hemocele. O celoma fica em grande parte restrito às cavidades gonadais, ou então quase que completamente suprimido. No lugar dele surge a hemocele, que é o local onde ocorre circulação, um sistema circulatório aberto, onde os órgãos internos são banhados diretamente pelo fluido celomático. O coração é uma bomba muscular dorsal, aberta nas extremidades, com aberturas laterais pares chamadas ostilos e que movimenta o sangue pela hemocele. Órgãos sensoriais são numerosos, altamente especializados e diversificados. Estudaremos de grupo a grupo. O esqueleto duro externo, exoesqueleto, impõe uma barreira ao crescimento. Barreira essa que é solucionada com a ecdise, a troca periódica de tegumento. Essa troca
Essa ecdise, chamada popularmente de muda, ela é mediada por hormônios. E a tagmose, a tagmatização, a especialização regional do corpo. Esses segmentos especializados, os tagmas, podem desempenhar funções distintas, o que aumenta as possibilidades de ocupação do ambiente dos integrantes do filo Arthropoda. Como eu falei, eu vou seguir uma classificação bastante conservadora, adaptada de Brusca e Brusca, 1990. Não se preocupem muito com os sistemas de classificação, porque eles são dinâmicos e mudam praticamente de ano a ano, de edição a edição dos livros-texto. Então há muita variação. Preocupem-se principalmente na caracterização dos grupos. Mas se é subfilo, se é classe, se é ordem, não se importem tanto. Os subfilos, conforme a classificação que eu vou usar, são trilobitomorfa, que eu já falei que são extintos, queliceriformes, crustácea e unirrâmia. Ao longo do curso, ao longo do restante do curso, vamos estudar mais detalhadamente esses subfilos. Dentre os artrópodas estão animais absolutamente familiares de todo mundo. O grupo principal, do ponto de vista numérico, do ponto de vista de diversidade e ocupação do planeta, é sem dúvida o grupo dos insetos, super presente na vida de todo mundo. Também os miriápodes, como as lacraias e os piolhos de cobra, são muito comuns no nosso dia a dia. Os aracnídeos, como as aranhas, escorpiões, ácaros e outros. E incluem também os crustáceos, caranguejos, lagostas, lagostins. São grupos muito comuns e conhecidos pelo público em geral. Mas os artrópodes também incluem grupos não tão familiares a todos. E esses igualmente serão abordados no escopo da disciplina. Alguns detalhes básicos, de modo muito resumido, em uma caracterização do filo artrópoda, começando pela anatomia e estrutura da parte mais externa, a parede do corpo. A parede ela é formada por uma cutícula complexa em camadas, sendo essas secretadas pela epiderme, a camada de células adjacentes. Há escleritos ou placas endurecidas do esqueleto e cada segmento de um artrópoda tem mais ou menos o mesmo padrão. Uma placa dorsal, chamada tergito, duas placas laterais, os pleuritos, e uma placa ventral, o esternito. Isso a cada segmento, a cada somito do corpo. Há variações, especializações, adaptações dos grupos especificamente, mas este seria o padrão básico. Placa dorsal, duas placas laterais e uma placa ventral a cada segmento. As camadas da cutícula, do exoesqueleto, elas são absolutamente fundamentais para estabelecer uma barreira contra perda de água. E isso constituiu uma adaptação importantíssima para a invasão aos ambientes terrestres e de água doce. Os artrópoda, como um todo, são um grupo de origem marinha e tiveram que depois se adaptar a outros ambientes. O exoesqueleto teve papel fundamental. As camadas são a epicutícula, uma fina camada de proteção externa, e que tem uma parte lipoproteica,
uma camada serosa e uma camada de cuticulina, sendo essa responsável pelo enrijecimento do tegumento. Uma outra camada é a procutícula, que é a mais grossa e flexível, dividida em duas, uma exocutícula mais externa e uma endocutícula mais interna. No final das camadas da cutícula há uma membrana basal, é ela que limita a epiderme, separando da hemocele. As camadas lipoproteicas e serosa protegem o interior do artrópodo do ambiente externo. Um esquema representando o exoesqueleto de um inseto, a epicutícula muito fina, uma procutícula bem mais grossa dividida em dois, uma exocutícula mais externa e a endocutícula mais interna. E aqui a epiderme. A epiderme que secretou esse esqueleto. Finalizando, separando da hemocele a membrana basal. Notem que o exoesqueleto ele é rompido por várias vezes, com glândulas, com cerdas, que permitem a ligação entre o artrópodo e o mundo externo. E agora, um esquema do exoesqueleto de um crustácea. Também mostra para a gente a epicutícula externa bem fina e uma procutícula muito grossa e espessa, formada por uma exocutícula mais externa e uma endocutícula interna. No caso dos crustáceos, a endocutícula ela pode ter uma área de calcificação. Eles apresentam um acréscimo de carbonato de cálcio que contribui ainda mais para o enrijecimento do tegumento. Em outros grupos ocorre isso também, mas em crustácea é mais característico. Bom, são as glândulas unicelulares da epiderme, aqui, que secretam toda essa estrutura cuticular, todo esse exoesqueleto. O endurecimento da cutícula, do tegumento externo, é muito importante. É um processo chamado de esclerose. Na verdade, o nome muitas vezes é traduzido do inglês, principalmente dentro do mundo dos insetos, entre os especialistas em insetos, os entomólogos, como esclerotização. Não tem muito sentido você traduzir um termo criando um novo termo quando já existe uma palavra em português adequada. Então, esclerotização não é tão adequado quanto o já existente termo esclerose. Então, prefiram sempre utilizar esclerose quando forem se referir aos processos de endurecimento do tegumento de um artrópode. Então, a esclerose ela é através de ação proteica. E além disso, como eu falei, em alguns grupos há um acréscimo, uma mineralização através da deposição de carbonato de cálcio. Principalmente isso ocorre em crustáceos. Está aqui um exemplo, uma camada calcificada, a camada com carbonato de cálcio presente no tegumento de um crustáceo. Falar de artrópodos de modo introdutório obrigatoriamente nos leva a falar dos apêndices. Os apêndices são muito diversificados. Basicamente, nós podemos dividir em termos estruturais os apêndices dos artrópodes em dois grupos. O primeiro grupo seriam os apêndices do tipo birreme, formado por dois ramos distintos. Logo após uma base, existe um ramo externo
e um ramo interno. Muitas vezes o ramo interno é utilizado para locomoção e cabe ao ramo externo o desempenho de outras funções, entre elas a respiração. Este é um esquema simplificado do apêndice birreme de um crustáceo. Mais um detalhe de um apêndice do tipo birreme, com um ramo externo adaptado para filtração, um ramo interno utilizado para locomoção. No caso, o exemplo é um trilobita. Na base de muitos apêndices locomotores de artrópodes, frequentemente existem dentes, que de certa forma, dependendo do grupo, tem até algum papel na maceração do alimento antes da ingestão. Mais um apêndice do tipo birreme, novamente usando o crustáceo como exemplo. Este é um apêndice utilizado para natação. Percebam que ele é achatado. As adaptações dos apêndices a gente vai ver em detalhe de grupo a grupo no futuro. E agora sim, o outro tipo de apêndice. O apêndice do tipo unireme. Só tem um ramo. Um único ramo utilizado para locomoção. O exemplo de cima é um aracnídeo, o exemplo de baixo é um inseto. Ambos exemplos de apêndices com um único ramo. E reparem, os apêndices são divididos em unidades menores. Os artículos. Este aracnídeo tem uma coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, tarso e pré-tarso. E o inseto, um padrão básico do grupo, tem coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso, vários segmentos tarsais, culminando até numa garra tarsal. Ainda com relação à questão de suporte e locomoção, o exoesqueleto ele tem um papel fundamental na manutenção da forma do corpo, mas ele impõe uma dificuldade natural de locomoção. Os artrópodes são como se fossem seres blindados, porém não perdem agilidade com isso, em grande parte graças à efetiva ação muscular. Existem várias camadas musculares adaptadas. Em uma análise muito simplificada, a gente pode diferenciar os músculos que se conectam dentro de um apêndice, que são os músculos chamados intrínsecos, daqueles que se conectam ligando o apêndice ao corpo. São chamados músculos extrínsecos. A associação entre músculos intrínsecos e músculos extrínsecos possibilita um procedimento eficiente de locomoção. É interessante também a gente ver que na diferenciação entre os artículos, quando termina um artículo, quando começa o outro, muitas vezes existem estruturas chamadas travas, que são prolongamentos esclerosados que direcionam o movimento deste apêndice. Por exemplo, nessa ilustração, este artículo de baixo só consegue se locomover para esta direção. Ele não consegue se locomover, se mexer na direção oposta, porque ele encontra uma trava que evita esse tipo de movimento, que trava este movimento. Isto muitas vezes é usado pelos artrópodes para promover um processo interessante chamado autotomia, em que uma parte do corpo, uma parte do apêndice é quebrada. Então, o artrópode pode forçar para caramba essa articulação aqui, nesta direção. Isso vai fazer com que a parte do apêndice seja quebrada.
Ah, mas para que ele vai querer quebrar a própria perna? Isso é muito eficiente no caso de um ataque, de um predador. Ele destaca uma perna, a perna fica ali se movimentando, distrai o predador e o artrópode tem a possibilidade de escapar. Novamente, uma demonstração do conceito de trava. E dá para a gente falar também do conceito de côndilos. Côndilos são áreas de ligação entre os artículos de um apêndice. E é interessante, eu uso no mundo presencial o exemplo das dobradiças de uma porta. A porta ela é mantida no portal, grudada na parede, por dobradiças. Quando eu tenho duas dobradiças, eu faço com que a porta tenha um movimento apenas em um único plano, abrir e fechar. Se eu retirar uma das dobradiças da porta, deixar apenas uma, eu possibilito que haja um movimento com uma certa rotação. Eu aumento a amplitude de movimento, mas eu perco em força e precisão. Isso é mais ou menos o que acontece nos apêndices dos artrópodes. Alguns têm um único côndilo, então eles têm uma amplitude maior de movimento, mas têm menos precisão. Outros têm dois ou mais côndilos, o que garante força e precisão, mas limita a quantidade de movimentos que essa articulação pode fazer. Os apêndices, como eu disse, são muito utilizados para locomoção, a função primária deles, e isso inclui também natação, muito efetiva naturalmente nos crustáceos, e a locomoção pedestre, presente principalmente em aracnídeos e insetos. Finalizando essa breve apresentação do filo Arthropoda, eu vou lembrar a aula anterior, de semana passada, em que nós conversamos sobre dois filos que não são artrópodes, mas estão proximamente relacionados ao filo Arthropoda, Onychophora e Tardígrada, muito provavelmente constituindo um grupamento monofilético coletivamente chamados de Panarthropoda. As características que definem esse grupo, as apomorfias, as novidades evolutivas presentes nesse grupo, no grupo que une Onychophora, Tardígrada e Arthrópoda, são a perda dos cílios ectodermais, gônadas alongadas, dorsais, apêndices ventrolaterais, redução do celoma como cavidade do corpo, quase sempre restrito às áreas gonadais, e no lugar o desenvolvimento de uma nova cavidade, a hemocele. Um sistema circulatório aberto, com coração dorsal tubular, ostiolado, e o crescimento por trocas de esqueleto, as ecdíses ou mudas. São as características, então, que unem Onychophora, Tardígrada e Arthrópoda. As características exclusivas de Onychophora, que definem o grupo como uma linhagem única monofilética, são a supressão da segmentação externa, uma musculatura oblíqua na parede do corpo, a presença de canais emais subcutâneos, as papilas orais, responsáveis pelo lançamento daqueles jatos incríveis para a captura da presa e para a defesa, a presença de papilas e escamas na parede do corpo, característica até que confere ao grupo o aspecto rugoso, glândulas mucosas, os lobópodos como estruturas de locomoção, com almofadas e garras, glândulas coxais que não seriam homólogas às de alguns artrópodes, um sistema traqueal que também não seria homólogo ao de alguns artrópodes. Tardígrada
e artrópoda constituiriam um grupo mais proximamente identificado entre si do que com relação à onicófora. Ou seja, tardígrada e artrópoda seriam grupos irmãos. E essa união ela é definida pela perda de nefrídeos em um arranjo serial ao longo do corpo, pela utilização efetiva das pernas na locomoção e pela presença de uma musculatura estriada. São essas características que aproximam tardígrada de artrópoda. Por sua vez, as características que nos dizem que tardígrada representa uma linhagem monofilética são a presença de túbulos de Malpighi que não seriam homólogos aos de certos artrópodes, as garras na extremidade das pernas, os estiletes orais que são efetivos principalmente nos tardígrados de alimentação detritívora, características relacionadas à miniaturização, como a perda do coração, dos órgãos respiratórios e a eutelia, e, finalmente, a criptobiose. E, por fim, as características que definem a artrópoda como um grupamento monofilético, como uma linhagem evolutiva única, são os olhos compostos laterais, presentes em todos os subfilos que a gente vai estudar, a calcificação da cutícula, presente principalmente em crustácea e miriápoda, os escleritos segmentais, os apêndices segmentados, articulados, apresentando uma musculatura intrínseca exclusivamente dentro do apêndice, os apêndices locomotores posicionados de modo mais ventral, a especialização regional do tubo digestivo, formado principalmente por 3 partes, que a gente vai estudar mais adiante, a perda de cílios e flagelos, com exceção do espermatozoide de alguns grupos, e as glândulas que controlam a equidise, a muda do tegumento, são posicionadas na cabeça. Essas características definem a artrópoda como um grupamento monofilético.